Olá pessoal, seja bem-vindo de volta. Meu nome é Fábio Boer, eu sou mestre em comunicação e consumo e empreendedor. No programa de hoje eu queria falar com vocês sobre algumas estratégias de comunicação usadas pela esquerda para persuadir o brasileiro e persuadir os eleitores, né? Vamos lá? Bom, pessoal, aproveitando aí a trend, né? A tendência, o bonde das eleições, eu queria abordar um tema assim que chama bastante atenção, até porque muitas pessoas têm me perguntado como explicar essa popularidade do Lula, né? Da esquerda brasileira, mesmo com um peso tamanho de desonestidade, de envolvimento em corrupção, em destruição de economia, destruição de valores, de moral, enfim, um desastre em termos de condução, em termos de responsabilidade. E mesmo assim a gente vê o Lula ainda resiliente, ainda com uma popularidade que chama a atenção. Mas o fato principal dessa minha fala, desse início, né, é uma matéria que eu acabei me deparando aqui no site do jornal Meio Mensagem, um jornal dedicado, é um jornal especializado na área de comunicação, na área de mídia, na área de publicação, de publicidade e propaganda. Enfim, é um veículo bastante conceituado. Eu trabalhei nesse veículo há muito tempo, há uns 30 anos, cobrindo a área de mídia, né, de mídia jornalística, mídia de comunicação, veículos de imprensa. E eu fiquei um pouco preocupado aqui, não surpreso, mas me chamou a atenção assim, a estratégia, né, a sofisticação da forma com que essas pessoas, essa mente dominadora, essa mente que se auto-intitula dona da verdade, que é a esquerda brasileira, como é que ela procura trabalhar de maneiras diferentes para fazer com que seus tentáculos avancem cada vez mais de uma forma suave e que as pessoas não percebam. Não é? Talvez o que pode parecer óbvio para a gente que é do meio da comunicação, para as pessoas leigas, para as pessoas que estão mais ocupadas com temas um pouco mais áridos, mais concretos, né? Mais exatos, talvez não perceba, e isso é uma questão muito importante, porque é exatamente nessas nuances em que se consegue persuadir o eleitorado, consegue fazer a cabeça dos jovens. Então a gente precisa estar atento a isso, principalmente o lado opositor, né? As pessoas que pensam diferente, que não concordam com esse modo esquerdista de levar a vida, né? Que eu sou um desses entusiastas de ser totalmente contra essa ideologia que, na minha opinião, apenas destrói a vida das pessoas e conserva os privilégios, a mamata somente daqueles que procuram difundir esse tipo de ideologia. Então, o título da matéria, que foi publicado no dia 15 de setembro desse ano na editoria de marketing do jornal Meio Mensagem, o título diz: Como a Natura quer aproximar mulheres da política. E o subtítulo diz assim: Grupo lança projeto Voto Consciente com conteúdo e website que visam simplificar assuntos como eleições, democracia e escolha dos representantes da sociedade. Eu comecei a ler a matéria e falei, tem uma coisa meio estranha aqui, né? Primeiro que todo mundo sabe que a Natura, um dos sócios, um dos donos da Natura, é um simpatizante do PT, simpatizante do Lula, me parece até que já fez contribuições para a campanha do Lula nesse ano, não é? Então a Natura está ali, bem coladinha no PT, me parece que torcendo para a vitória do PT, afinal de contas, assim como a Magazine Luiza e algumas outras empresas têm interesse que a festança volte, né? Eu também já abordei isso num outro programa, né? Num outro título, um outro programa que dizia por que os banqueiros gostam do Lula. Gostam do Lula porque o Lula, se ganhar, vai promover aquela festança, deixar todo mundo embriagado, meter o cheque em branco, fazer todo mundo gastar bastante dinheiro, se sentir feliz, alegre, e na surdina da noite ele vai fazendo o que ele está acostumado a fazer, que é sumir com os bens da União, né? Então, na verdade, me parece que a Natura foi capturada por esse sistema
e para ela é interessante, né? A impressão que dá é que é interessante para ela que essa festança volte. Aí você começa a ligar os pontos, né? Esse projeto, o que ele quer? Ele quer, o argumento dele é dar maior consciência às revendedoras que trabalham para a Natura. Eu, particularmente, a minha dissertação de mestrado foi feita em cima da Avon, né, que foi uma empresa aí adquirida pela Natura. Então eu fico bem à vontade para falar um pouquinho sobre essa questão das revendedoras. São milhares de revendedoras, muitas delas morando em regiões periféricas, são pessoas trabalhadoras que dão sangue ali para poder conseguir gerar renda, conseguir ajudar a família. Então é em cima, com esse tipo de pessoa, com esse perfil de profissional, que a Natura está trabalhando esse projeto chamado voto consciente. É óbvio, se você for questionar a empresa, ela vai dizer que não tem nenhuma natureza política, nenhum objetivo político, nenhum fim ideológico. Mas, gente, vamos deixar de ser bobo, né? A gente tem uma empresa que namora, que flerta com o PT, que flerta com a esquerda, olhando claramente o que ela pode ganhar com isso em termos de venda no futuro. Não está nem aí se o camarada vai voltar para o SPC, para o Serasa, o importante é vender, né, Magazine Luiza? Mais ou menos nessa linha. Então, eles aproveitaram o Dia Internacional da Democracia, né, no dia 15 de setembro, e lançaram esse projeto que pretende levar, né, que está buscando levar a essas revendedoras um entendimento sobre o que é o voto consciente, né? E esse trabalho é feito em cima de conteúdos na web e diálogos. Aí você vai um pouquinho mais para baixo, você percebe que esse trabalho tem uma sustentação teórica com 2 cientistas políticos que são, pelo que eu pesquisei, tem uma ligação muito forte com a esquerda, né? É quase que de cada 10 cientistas políticos, ciências sociais, 9, 8 são de natureza esquerda. A gente até entende, é uma questão de formação ideológica, essa turma vai para o mercado e vai tentar fazer a cabeça dentro daquela forma com que elas foram fabricadas, né? Foram preparadas, que é baseada nessa ideologia de esquerda. Então tem 2 cientistas políticos aqui, né, com uma formação muito clara ou aparentemente de esquerda, mas aí você desce um pouquinho mais e vai ver quem é que faz os diálogos, não é, com essas pessoas, com essas representantes da Natura. Nós temos aqui a apresentadora do GNT, a senhora Luana Xavier, que se você entrar no Instagram dela, você vai ver uma belo de um post, uma foto com a bandeirinha do Lula nas costas. Você tem a Gabriela Prioli, que é advogada, que já deu bastante piti, já se envolveu em muita polêmica, porque para poder defender a bandeira do PT, e enfim, e mais algumas outras pessoas aqui muito próximas, claramente vinculadas a essa linha de esquerda. Então, o que chama a atenção é a estratégia com que essa comunicação petista tenta se entranhar, tenta penetrar na sociedade por todos os setores. A gente já é conhecido, né, da maioria da sociedade que a linha de esquerda sempre usou inicialmente os artistas, entre aspas, né, que na verdade são os caras que ficam mamando nas tetas há muitos anos, né, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gil, essa turma toda, que a gente está cansado de saber, que aliás, cadê, né? Sumiram, não sei porquê. Estão quietinhos, não sei porquê. Usam ainda, né? Ainda tem aí, é um processo que precisa ser destravado, que é a presença muito forte dentro das universidades federais, principalmente, não é? E a própria presença dos professores no ensino médio, no ensino superior, que trabalham, são militantes, são empregados dessa doutrinação, ajudam fortemente a desviar parte da sociedade de uma linha de vida mais decente, mais equilibrada, mais justa, mais meritocrática. Essas pessoas, essa linha, essa estratégia de comunicação, essa estratégia de doutrinação já é conhecida, não tem nada de novo.
O que chama a atenção realmente é essa vinculação desse processo de doutrinação usando as empresas. Não é? Na medida em que você começa a colocar temas, bandeiras, não é, dessa natureza dentro das empresas, você começa a revestir o processo, a dar um disfarce, né? Aí sim eu vou usar o termo que o Lula usou contra o padre Kelmo, que é o impostor, né? É um discurso baseado na falsidade, quer dizer, eles não se declaram abertamente. No entanto, ficam as pistas, estão as pegadas deixadas no caminho aí, que acabam mostrando pra gente qual é o objetivo dessa gente. Eu não estou afirmando, porque não tenho provas, mas eu entendo um pouquinho de comunicação, estudei um pouquinho de análise de discurso, sei um pouquinho de estratégia, e para mim está muito assim claro que vamos doutrinar essa turma, né, esses revendedores, porque eles estão na ponta. São eles que conversam com muitas pessoas da periferia. São eles que vão compreender como é que funciona a política, dentro, obviamente, do conceito de esquerda, e são eles que vão dar visibilidade, vão projetar, vão fazer essa propaganda para nós. Não é? Olha que jogada muito inteligente, né? Ou maldosa, ou maliciosa. Né? Acho que abra o jogo, conta a história, conta o que você quer. Não fica usando de subterfúgios para atingir os seus objetivos. De novo, eu não estou afirmando categoricamente que a Natura esteja fazendo isso. Mas fica aí um ponto de interrogação bastante expressivo, significativo, na medida em que um dos sócios da Natura está ali flertando com Lula, na medida que a equipe contratada para desenvolver esse projeto é uma equipe visivelmente, claramente, escancaradamente de esquerda, são profissionais que se declaram, que publicam abertamente suas preferências ideológicas, não tenho nada contra isso, sou a favor da liberdade de expressão, façam o que quiserem, o que não pode é disfarçar, o que não pode é tentar vender uma coisa, mas por trás o objetivo é outra. Então você tem o sócio da Natura, você tem a equipe contratada para desenvolver esse trabalho e você tem, entre aspas, um exército que será doutrinado e vai ajudar lá na frente a doutrinar outras pessoas. Então é um ponto para ficar muito atento, porque me preocupa, eu como um consultor, eu sou consultor de várias empresas na área de comunicação, tenho percebido que nos últimos tempos essa estratégia tem avançado cada vez mais. São empresas que querem entrar na moda, são empresas que querem ficar bem na foto e começam a desenvolver projetos antirracista, questão homofóbica, questão de meio ambiente. Gente, nada contra isso, pelo contrário, eu acho isso fundamental. Só que eu acho que muito desses recursos financeiros que são aplicados por essas empresas usando ONGs, deveriam ser destinados à educação de base. É muito melhor, é muito mais fácil, muito mais honesto, muito mais inteligente você investir na criançada, na molecada que está na escola, e lá eles vão aprender todas essas questões de responsabilidade social, né, de ESG, e vão vir prontos. Você não vai precisar gastar um dinheiro tremendo com adultos, sendo que a minoria vai entender ou vai aderir ou vai ser contra, porque também já praticam, né? Porque eu acho que existe um pouco aí também de você acaba desprezando o conhecimento da pessoa, você tem um certo preconceito com o funcionário, né? A empresa é a politicamente correta, o funcionário não é. O funcionário precisa de aulinhas, o funcionário precisa de treinamento. Ora, é todo mundo adulto. Não é? Agora, muito do que essas empresas fazem nesse sentido, nessa linha de responsabilidade social, é moda. Tá? E muito dinheiro jogado fora, você vê que é só para ficar bem na fita, só para dizer que está fazendo. Esse processo de doutrinação por meio das marcas é um processo que me preocupa na medida que a esquerda vai avançando seus tentáculos na tentativa
de fortalecer a sua presença na sociedade e inevitavelmente degradando o equilíbrio entre as pessoas. Eu queria chamar um outro ponto, né? Você vê, dentro da teoria da comunicação, existem estudos que mostram, que falam da publicidade, né? A publicidade dionisíaca e a publicidade apolínea. O que é isso? A publicidade apolínea é apolínea porque está inspirada no deus Apolo, que é o deus da força. Então, quando você quer fazer uma publicidade apolínea, é uma publicidade direta. Você, por exemplo, é fabricante de pneu ou vende pneu, você quando quer falar do seu pneu por meio de uma publicidade apolínea, você vai mostrar para o consumidor quais são as virtudes do seu pneu. Você vai falar que seu pneu é mais seguro, seu pneu é mais resistente, seu pneu tem o custo-benefício melhor, o seu pneu é usado pelas melhores montadoras. Percebe? São informações diretas e objetivas que procuram valorizar o produto, valorizar a marca, mas de uma maneira direta, objetiva. Por isso é apolíneo, porque é na base da força. Força que eu digo é na base da clareza, da objetividade da publicidade. Quando a gente vai falar de publicidade dionisíaca, a gente está falando do deus Dionísio, que é o deus da beleza, que é o deus do encantamento, né? Então, existe também a publicidade dionisíaca. Você encontra diversos filmes publicitários que se sustentam pela publicidade dionisíaca. Na verdade, hoje a maioria usa dessa estratégia. Você pode pegar uma Apple, você pode pegar várias montadoras, marcas de carro, você tem vários, a Vivo faz muito isso. Não se fala do produto, não se fala do material, fala-se do imaterial, fala-se do sonho, fala-se da proposta, da ideia de vida, e isso vai colado na marca. Então essa é a publicidade dionisíaca. Então eu estou colocando esse aspecto para mostrar para você que a estratégia de esquerda de se comunicar na atualidade, e na verdade eu acho que é até histórico isso, se molda basicamente em cima dessa publicidade dionisíaca. Eles vendem uma história, né? Vendem uma experiência de vida e por aí conseguem entrar na mente das pessoas. Exemplo dessa publicidade dionisíaca, por exemplo, é o canal da Globo, o GNT. Se você for pegar aquele programa Saia Justa, apresentado pela Astrid Fontenelle, vai ver quem é a Astrid Fontenelle. É uma pessoa que vai, de novo, ela tem liberdade de fazer o que quer, ela vota em quem ela quiser, ela defende o que ela quiser, não é? Mas a gente precisa ter transparência nos meios de comunicação, não é? O Saia Justa é um reduto de esquerda e está ali todos os dias na cabeça das pessoas, falando o quê? Falando diretamente de política? Não. Falando de temas sociais, falando de relacionamento, falando de gastronomia, falando de crises, enfim, e na surdina ali, discretamente, passando conceitos, doutrinando as pessoas, não é? Aí você vai falar, nossa, Fábio, mas quem assiste Saia Justa é um público esclarecido? Sim, mas esclarecido, às vezes, em determinados aspectos, em determinados temas, não é? E não percebem que estão sendo ali envolvidos por um discurso ideológico, não é? Eles vão passando informações, vão fazendo comparações, vão tirando sarro das pessoas, vão criando um ambiente favorável para poder vender uma ideologia. Tanto que muitos são artistas, muitos sabem interpretar, né, aquilo que a gente falou no outro programa de narrativa, né? Muitos contam as suas histórias com um tremendo de um talento, né? E aí fica mais fácil você persuadir, você convencer as pessoas, né? Basta lembrar que, além da Astrid Fontenelle, a Márcia Tiburi, a filósofa, gênio, que está morando em Paris, né? Comunista que mora em Paris, tira fotinha com Apple 13 e mora em Paris e fica falando bobagem lá, agredindo, dizendo que é melhor ter a fraude nas urnas do que o Lula perder a eleição. Essa filósofa, entre aspas, participava do Saia Justa.
essa pessoa todos os dias ficava ali na cabeça das pessoas. E não é só ela, muitos que passaram por ali trabalham nesse sentido de estabelecer uma verdade absoluta e que essa verdade absoluta é tudo que a esquerda pensa. Um absurdo, né? Então isso pode ajudar a explicar um pouquinho como é que o Lula chega, né, no Nordeste com a força que chega. Como é que o Lula ainda faz diferença em Minas Gerais? Não é? Esses elos estão sendo quebrados. Isso se quebra lentamente. E por isso é importante entender onde que isso está sendo construído. Então, fundamentalmente, os meios de comunicação são o caminho, né? Tem sido o caminho para que a esquerda consiga penetrar em vários setores, várias camadas da sociedade. Isso tem enfraquecido por conta das redes sociais, porque hoje as redes sociais permitem que as pessoas que não aderem a esse tipo de pensamento, a essa ideologia, consigam se manifestar e fazer uma contraposição a esse discurso de esquerda. Então, sem dúvida, o TikTok, o Instagram, o YouTube conseguiram criar uma barreira para esse discurso ideológico que se concentrava nos grandes meios e tinha uma penetração muito mais substantiva. Eu fico pensando às vezes na minha mãe, na avó de algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que gostam das novelas na Globo, né? Como é que essas pessoas são impactadas e nem percebem? Né? Como é que a publicidade dionisíaca da esquerda é ousada e entra na mente dessas pessoas e elas nem percebem? Houve um tempo, quando eu fiz meu mestrado, eu era muito contrário ao termo manipulação, porque eu achava que ninguém é manipulável, as pessoas deixam ser manipuladas. Aí é uma questão de você ter uma trava e falar, não, o que você está falando não me interessa, eu não acredito nisso, não estou de acordo, mas espera aí, se você não tem repertório cultural, se você não tem experiência, se você não tem a devida informação, fica difícil você estabelecer barreiras de entrada ideológica, né? E aí realmente existe esse componente da manipulação. Talvez não exista a manipulação completa, 100%, mas existem alguns dispositivos que conseguem abrir espaço para que a esquerda possa introduzir o seu jeito macabro de dominação ideológica, né? Então eu citei alguns nomes para vocês que estão aí, continuam aí, né? Esse Fábio Porchat, um pateta, na minha opinião, um pateta, um cara que vai falar que vai votar milhões de vezes no Lula, vai apertar 13, 13, 13, 13, vai votar num bandido. Que exemplo é esse? Cara, não interessa que o outro candidato é isso ou não é isso, não interessa quem é o outro candidato, interessa que o candidato desse pateta é um bandido, é um cara mentiroso, é um cara que vem com discurso de picanha, com farofa, com cervejinha, com celular, tudo bem roubar celular. Gente, isso é um crime em todos os sentidos. E aí você tem um pateta acostumado, treinado a fazer as pessoas rirem, ficarem felizes, e é exatamente aí que ele entra. Né? Percebam o discurso? Percebam o dionisíaco funcionando? É aí que o pateta entra, mas não vai entrar mais. Entende? Então são essas pessoas que vários meios de comunicação, principalmente a Globo, usam para poder chegar na camada menos esclarecida. Eu queria falar também assim das escolas, né? A gente já abordou rapidamente a presença da esquerda nas universidades, nas escolas, e eu fiquei muito chocado quando eu fui trabalhar para uma determinada escola e de repente eu via que as palestras que ocorriam naquelas escolas eram só de gente de esquerda. Paulo Betti, Tabata Amaral, entre outros. E eu pensava assim, meu filho não vai estudar nessa escola. Eu não quero que meu filho seja impactado por esse tipo de pensamento. Pensamento retrógrado, pensamento de estatização, pensamento de controle, pensamento de não meritocracia e pensamento de favorecimento.
não é? Isso aí, o que vai fazer com o meu filho? Coitada dessas crianças que estão ouvindo essa gente. Aí eu pensava assim, cadê o pai? Né? Cadê o pai? Cadê a mãe? Aí eu entendo, porque o pai e a mãe, eles delegam esse tipo do ensino formal para o colégio. E, infelizmente, eles às vezes não prestam atenção, nem sabe o que está sendo falado. Desconhece qual a propriedade intelectual de um Paulo Betti, os interesses de uma Tabata Amaral. E é exatamente nessa falta de atenção, de cuidado, é que cria-se um vácuo. E é nesse vácuo que essa gente entra. Então fica aqui a sugestão para os pais. Você que é pai, você que é mãe, que preza pela tradição, que preza pelo respeito, pela moral, pela democracia, né? pela forma correta de se viver, comece a prestar atenção. Comece a cobrar dos colégios as pessoas que eles estão levando lá. Eu não vejo problema em levar pessoas da esquerda. Eu acho que tem que ser plural, faz parte. A criança, o jovem, adolescente e o adulto tem que ouvir todas as correntes para que ela crie o seu senso crítico. Agora, não dá para você estar num colégio privado, olha isso, privado, caro, e só esquerda, 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 esquerda. Eu mesmo, como professor, fui professor de jornalismo de uma importante instituição em São Paulo e posso dizer para você, de 10 professores de jornalismo, 9 eram de esquerda. O único que não era de esquerda era eu. E eu acabei saindo da escola porque eu acabei sofrendo um certo constrangimento por parte dos próprios alunos. Não é? Por quê? Porque na escola o que se fala é isso. Que a esquerda, vamos salvar o mundo, vamos salvar o planeta. Existem várias bandeiras, várias conversas fiadas, entendeu? Eles usam alguns argumentos, alguns temas apenas para revestir o objetivo que eles têm, que é da dominação ideológica, tá? Então é um assunto assim que me preocupa muito, exatamente pelo fato dessa estratégia, essa nova estratégia de dar visibilidade, de avançar o seu campo ideológico por meio das empresas. Né? Algumas empresas, não sei se não perceberam, não sei se são gestores ingênuos que acham que a marca precisa estar colada em determinados temas. Eu, particularmente, se eu sou dono de uma big empresa, eu vou direcionar o capital que eu tenho para investir em responsabilidade social à educação básica, né? Aquela história, eduque as crianças e não será preciso punir os adultos, não é? Ensine as crianças a questão do meio ambiente, mas sem viés ideológico. Ensine com propriedade, ensine com responsabilidade, ensine com objetivos concretos, não é? Ensine para a criança o meio ambiente, fale para a criança da importância da diversidade ideológica, da diversidade de raça, de gênero, enfim, de tudo que for necessário para o equilíbrio, para o bem da sociedade. Não vai ser preciso lá na frente, lá quando o camarada é um gerente, supervisor, um analista, ter que passar por cursinho da empresa querendo ensinar o cara ou obrigar o cara a engolir determinadas coisas. Engolir, estou falando assim no sentido para ele, tá? Porque ele tem o direito de concordar e o direito de discordar de determinadas imposições que a esquerda quer fazer. A mensagem é essa, sempre alerta, porque independentemente de partido, independentemente de candidato, a gente tem que prezar pela transparência, prezar pela clareza, não é? A gente cobra tanto das empresas que elas digam a que veio, o que elas estão oferecendo, o que eu estou comprando é o que vai ser entregue, o que você, professor, está dizendo vai dar resultado, a gente não cobra disso. Vamos cobrar também dos meios de comunicação, cobrar dos políticos, cobrar dos artistas. Clareza, transparência. Meu querido, o que você quer com isso? Para que é esse seu projeto? É para isso mesmo? Você quer educar as pessoas sobre o voto?
Leva os dois lados, 3, 4 lados para falar. Vai falar de empreendedorismo também, de quanto custa a carga tributária. Vai falar de quanto custa um processo trabalhista, né? Que você paga tudo em dia, tudo direitinho e ainda vai lá e leva pau. Vai explicar isso, vai falar lá para as revendedoras, né? E não só, olha, a política funciona assim, mas presta atenção, viu? Cuidado com os antidemocratas, cuidado com os racistas, cuidado com os fascistas. Esse, aparentemente, é o objetivo. De novo, não estou afirmando, não sei. Isso aqui, para mim, não estou sendo irresponsável de levantar uma hipótese. É apenas uma observação de alguém que conhece um pouquinho de comunicação e que acompanha muitos movimentos nas empresas, alguns movimentos corretos, outros movimentos equivocados, né? Muitos movimentos com excelentes intenções, com muita boa vontade, mas desfocados da verdadeira necessidade da empresa e da própria sociedade. De novo, eu acredito muito mais num esforço concentrado de investimentos na educação básica. Se você educar a criança, é muito mais fácil, é muito mais barato e muito mais consistente para o futuro de uma nação. Tá bom, galera? Ó, não esquecer aí de se inscrever no nosso canal, porque senão a gente não consegue andar para frente, né? É um canal que a gente procura trabalhar com o máximo de carinho, com profissionalismo, com clareza. Para quem não sabe, mas já percebeu, eu sou um cara de direita, eu sou um cara liberal, eu sou um cara que defendo até o último os empresários, que são pessoas que lutam para gerar emprego, para gerar riqueza, que sofrem demais, trabalham demais, tá? Não tenho nada contra outros profissionais, mas sou um cara que defendo muito o empresariado porque eu sei como é duro trabalhar no Brasil. E não dá para suportar algumas alas que são o contrário disso, né? Que querem as festas, querem a bagunça, quer a embriaguez, quer viver no bem bom às custas dos outros. Tá bom, galera? Então, não deixa de se inscrever no nosso canal e nos acompanhar nas redes sociais. É só buscar lá, quem já não nos segue, buscar lá Fábio Boeri. A gente está no LinkedIn, a gente está no TikTok e no Instagram. Tá bom? Muito obrigado aí por sua companhia, um grande abraço e até a próxima.